Sejam bem-vindos à nossa live aula, tá? Essa é a parte número 6, falando sobre obsessores, ok? Se você está vendo pela primeira vez esse canal, isso aqui é só uma introdução, tá, gente? Nós fizemos uma live chamada Karma, explicando os conceitos em sânscritos, né? Sobre esse tema, Karma, popularmente conhecido aqui no Ocidente como algo terrível, algo que você carrega de existências passadas. Nós trouxemos a perspectiva introdutória dos Vedas, o significado da sua palavra, o conceito dela e onde ela se aplica. Posteriormente, nós fizemos uma série de 3 lives, ok? Falando sobre energias densas, mapeando e construindo um mapa mental de como exatamente ela funciona para você compreender como que você cria essas energias densas, ok? E depois nós fizemos 5 aulas anteriores a essa falando sobre obsessores que complementam as energias densas, desmistificando algumas coisas, intensificando outras coisas, introduzindo as leis herméticas, colocando conceitos de Kardec e trazendo bastante exemplos para o cotidiano de cada um de vocês. Então, se você está vendo essa aula no YouTube, é importante que você segue toda essa trilogia para fazer sentido. E se você está vendo aqui no TikTok, é importante que você curta a live para a gente alcançar mais pessoas, porque a plataforma ela exige isso. Então, é só você simplesmente clicar na tela. Se você ficar clicando na tela, vai aparecer um coraçãozinho no seu lado direito. Esse coraçãozinho significa curtidas. Quanto mais curtidas aparecer lá em cima no canto esquerdo, no caso tem 31 coraçãozinho, mais pessoas alcançam, ok? E lembrando que a gente está fazendo essa sequência de lives falando sobre energias densas, obsessores, porque nós estamos fornecendo trabalhos de limpeza energética. Então eu estou instruindo vocês intelectualmente, trazendo o que eles são, como ele funciona e trazendo a solução para vocês no trabalho coletivo de harmonização de energias. Esse trabalho coletivo, ele é a apometria. Então dia 1º/5 aconteceu o nosso primeiro trabalho coletivo de apometria. E agora, dia 28, terá o segundo evento coletivo de apometria. E teremos agora, dia 15, nosso trabalho de radiestesia adiônica ali. Então, sem mais delongas, já fizemos a introdução. Você que está vendo aí no YouTube, dá uma olhada nos links aqui embaixo. Mesmo que você não participou, porque você está vendo em período diferente, você pode simplesmente entrar para o grupo. E do grupo, caso tiver alguma coletivo, você participa, ok? Ou pelo menos você fica dentro do grupo e qualquer notícia ali você fica sabendo. Então vamos lá. Gente, é importante que vocês curtam aqui no TikTok, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Bom, descer um pouco aqui mais. Aí. Ok. Bom, aqui eu estava fazendo alguns mapas. Isso aqui foi o que a gente usou. Nós iremos utilizar esse mapa aqui hoje para elucidar esse processo dos obsessores, porque eu expliquei isso, mas eu acredito que desenhando fica mais fácil das pessoas entenderem. Eu parto desse princípio que o desenho ele ativa as regiões superiores da mente daquele indivíduo e assim ele pode entender melhor o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Lembrando que a gente está falando sobre obsessores. Aqui são anotações das páginas de uma sequência de 30 aulas que eu forneci, tá, gratuitamente aqui no TikTok, explicando sobre os segredos da consciência. Se caso você quiser ver essas aulas, obviamente hoje ela está no valor. Então você pode pagá-la e ver essas 30 aulas. Esses desenhos aqui foi justamente desse curso, não é curso, são sequências de aulas, onde eu trago mais as questões da psicologia, das questões mais neurocientíficas dessa conexão do espírito sobre a matéria. Então vamos voltar nesse ponto. Lembrando que todos os obsessores, eles passam por essas tramas, esses processos psíquicos que todos os seres humanos passam.
A grande esmagadora diferença de um obsessor para um encarnado não é o ato dele ser obsessor. É as oportunidades que eles têm para sair dessa zona obsessiva. O que eu estou quase afirmando para vocês? É que a única diferença de um obsessor para um encarnado é que o encarnado ele pode desfrutar, beber, degustar de literaturas, comunicar-se com outras pessoas, pode conviver em ambientes que podem trazer uma solução das etapas, das dores que ele está passando, enquanto os desencarnados, nessa perspectiva 100% espírita, não poderiam ter essas oportunidades, logo que entendemos que as regiões onde eles estão não são regiões espirituais, porque eles não são propriamente espíritos. Tá? Então, o que acontece? Eles estão nas regiões etéricas, e a partir das regiões etéricas, tudo é frequência, e o mundo espiritual é puramente onda. O que isso significa? Quando nós temos um obsessor, que na verdade seria uma consciência holográfica habituando-se nas regiões etéricas, elas podem apenas coabitar, pelambular para as regiões que sintonizam com a sua frequência. Essas sintonizações, ao longo prazo, ou até mesmo curto prazo, ela obviamente vai impedir com que aquela consciência holográfica que está habituando nessas regiões que são pareadas por frequências similares, possa desfrutar de conhecimentos. E ontem, né, na última live que a gente fez, teve uma questão muito interessante com uma pessoa que estava aqui na live, que o quê? Ela falou assim, mas dentro das literaturas espíritas falam que os espíritos aprendem. E aí eu dei um exemplo do André Luiz, né, popularmente conhecido aqui. O André Luiz, ele, dentro da minha perspectiva, isso não é uma verdade absoluta, ele aprende dentro das restrições das regiões onde ele pode se locomover ou experienciar. Entretanto, todavia, ele realmente colhe dados, mas essa colheita de dados não pode ser aplicada. A única forma de você aplicar essa colheita de dados, integralmente transmutar as inclinações e as tendências que estão armazenadas nos corpos sutis, é puramente através da imantação, tá, daquela consciência. Tá? É uma desassociação de uma consciência que já existia para uma nova consciência. Isso é um processo que popularmente conhecemos como reencarnação. Ou seja, todos vocês que estão aqui, intrinsecamente, vocês têm a capacidade de observar os atos que você tem, compreender esses atos, utilizando os veículos do intelecto para assimilar, compreender as coisas que estão acontecendo. Entretanto, todavia, como eu exemplifiquei para vocês, existem várias circunstâncias. Lembrando que todo obsessor passa por isso. Então vamos novamente partir desse princípio. Tá? Se alguém quiser que eu dê um bom dia, um alô, é só mandar aqui que eu dou um alô, tá, gente? E obrigado a todos pela presença. Então vamos lá. A gente tem aqui o eu superior, que é popularmente conhecido aqui no Ocidente como espírito. Tá? O espírito ele é nada mais, nada menos do que um estado de consciência antecessor e anterior a esse que vocês utilizam no dia a dia. Então o espírito ele seria um eu que antecede todas essas frustrações, essas emoções, esses sentimentos que vocês estão sentindo sobre a sua vida. E pelo fato dele ter uma percepção anterior a essa que vocês têm hoje, ele pensa diferente de você. E a colheita de dados advindo da atualização para o seu intelecto, o intelecto propriamente do espírito, como Kardec menciona, ela tem um veículo diferente do que você tem. Enquanto os seres humanos, eles empiricamente aprendem através das sensações dos órgãos sensoriais, tá? A gente vai explicar isso em detalhes. O espírito, ele não aprende através dos órgãos sensoriais espirituais, porque ele não tem. Ele empiricamente desenvolve-se a partir da colheita dos dados da personalidade transitória. Ou seja, Márcia, bom dia, seja bem-vinda. Ou seja, se aquela personalidade transitória, popularmente conhecido como ego,
ela carrega verdades e certezas, todas as verdades e essas certezas serão coletadas pelo espírito, caso ele consiga fazer isso. Os obsessores, eles são uma etapa onde o espírito não consegue absorver essa experiência porque ela está totalmente densificada. Então, o que acontece? Um obsessor é uma etapa que não deu certo para o espírito absorver os códigos da existência daquela personalidade transitória e assim aprender ou desenvolver um intelecto propriamente do espírito. Então todos os obsessores passam por isso, como eu expliquei e venho explicando isso. Então o eu superior, que é o seu espírito, que é um estado de consciência antecessor a essas decisões, essas frustrações, esses medos que você tem corriqueiramente, que é super normal, tá bom? Ele vai sempre estar um passo à frente à sua vontade. E ele vai sempre estar moldando ou conduzindo ou propriamente controlando alguns movimentos que você faz na sua existência. Essa tentativa de controlar, moldar, direcionar, popularmente nós romantizamos isso como missão de vida ou destino. Mas esse destino, essa missão de vida é nada mais, nada menos que esse estado de consciência, tá? Isso está tão Eduardo, não sei quem que é esse Sport, não sei, não conheço, gente. Desculpa, mas eu não sei quem que é, não. Deixa eu só ver um comentário aqui. Você me deixou intrigado, pode explicar se o certo modo, tá? Mas entenda o que poderia ser um processo de obsessão, tá? Por exemplo, uma pessoa que está obcecada. Então, o seu espírito pode estar obcecado por a sua existência? Sim, ele pode, por esse fator dentro dessa palavra que nós estamos utilizando na língua portuguesa, ele pode estar obcecado por você. E esse lado de estar obcecado por você gera uma observação excessiva. É como se ele observasse você excessivamente, porque ele tem uma observação e ele tem um desejo de que aquilo seja realizado da forma como ele deseja. E isso vai gerar uma trama entre esse eu mais profundo para esse eu que vocês conhecem. Então vai ser da personalidade transitória, que está experienciando trabalhos, relacionamentos, as conquistas materiais, as conquistas pessoais, para uma consciência que não liga se tu é pai, se tu é mãe, se você ganhou dinheiro na loteria, se você tem que pagar boleto. Ele não se preocupa. O que ele deseja que você cumpra é as vontades intrínsecas que ele determinou. E essa observação entre ele e você, ele sabe que ele está te observando e você não sabe que ele está te observando. Isso gera um estado mais... Ele fica obcecado, dependendo da personalidade, dependendo do que a personalidade for fazer na Terra. Isso é importante, tá? E aí, de certo modo, ele pode até se tornar um observador constante da sua vida. Não diria que ele vai ser um obsessor, tá? Mas ele pode ficar obcecado por você e esse lado de estar obcecado gera uma observação extrema. E sim, ele vai lá cada vez mais interferir, induzir as suas desejos materiais. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Tá? Mas é mais fácil você ser obsediado puramente por essas consciências holográficas, ou popularmente conhecido como espírito, ou humanos encarnados mesmo. Tá? E outro ponto esse lado obsessivo que o seu espírito tem com essa personalidade, dependendo do grau do intelecto e da responsabilidade daquele espírito que ele projetou para a personalidade, normalmente isso acontece, isso é importante vocês entenderem, porque o espírito está dentro de uma egrégora e essa egrégora também tem a liberdade de observar essa personalidade.
Então, o que que acontece? Às vezes, não é necessariamente propriamente o espírito daquela personalidade que está em estado de observação, tá? Para aquela personalidade transitória. Mas existem outras consciências, ou realmente seres espirituais, já não são consciência, são seres espirituais ou criaturas, que elas atrapalham também a existência daquela personalidade transitória. Então, normalmente, uma pessoa que tem essa responsabilidade ou essa bagagem na existência dele, ele pode ali ter alguns colapsos ao decorrer da vida dele, tá bom? Ele puramente não entende isso, mas depois que ele vai entendendo, ele vai percebendo isso. E aí é uma grande luta dele tentar ter uma família, dele tentar conquistar algumas coisas humanamente para ele importante, enquanto essas seres, essas etapas de eus que estão observando ele anterior a esse, não ligue para essas coisas, tá? Isso é real? Isso é real. Mas isso acontece com todos os humanos? Não. É alguns grupos de humanos específicos para fazer movimentos específicos na humanidade. Agora, agora entra no processo dos obsessores, que é bom vocês entenderem. Existe sim, não necessariamente por causa daquela personalidade, tá? Mas existe um coletivo. Tá? Esse coletivo, ele observam coletivamente os humanos. Por quê? Porque eles têm um interesse específico para aqueles humanos que não têm esses conhecimentos e meio que estão mortos sobre a vida. Tá? E lembrando que o termo védico para a morte é diferente dos termos ocidentais. Nós, ocidentais, entendemos que a morte é do corpo físico. Para os ocidentes, a morte é um término. Então, você pode estar morto em vida. Aqueles que estão mortos em vidas, que estão com um copo muito cheio, que impossibilitam eles de perceber que existe algo além deles, eles se tornam extremamente vulneráveis e faz fácil acesso. Então, esses que estão observando excessivamente, mas não de uma forma para que aquela personalidade exerça um movimento coletivo, mas propriamente espiritual, mas um coletivo muito individual, digamos assim, ele vai começar a se tornar um obsessor na sua vida. Então, o que eu estou querendo dizer? Vou resumir de um português extremamente claro e direto para vocês. Você pega uma criança, tá? Essa criança ela tem uma vontade de ser vista. Por quê? Porque ela foi negligenciada pelos pais. Pelo fato de, às vezes, os pais terem que trabalhar, ou porque realmente os pais não queriam ter aquela criança. Então, ela foi negligenciada. Ela desenvolveu nas fases do desenvolvimento do caráter, da fase, como Freud dizia, oral, anal e fálica, ele desenvolveu uma necessidade de ser visto. Essa conclusão do malado adulto se torna um adulto que quer ser reconhecido, ele tem essa necessidade. Ou ele vai se tornar um famoso, ou ele vai se tornar algum propagador, ele precisa ser visto, tá bom? Vamos supor que ele quer ser visto. E aí aparece uma egrégora de consciência falando assim, olha, eu te dou a oportunidade de você ser visto, idolatrado, ter fãs, sucesso, dinheiro, tudo. A única coisa que eu preciso que você faça é que o teor das suas músicas, o teor vibracional, vai fazer uma espécie de hipnose, e essa hipnose vai abrir portais quando é que essa pessoa estiver ouvindo música. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai estar ouvindo música, no conforto da casa dela, achando que está ouvindo músicas normais, mas embutidamente existe essa influência. Aí essa criança, esse adolescente, esse adulto, abre portais para a residência dele, e nesses aberturas de portais, ele abre o templo do Senhor, biblicamente, como as pessoas conhecem, e os demônios habitam no templo do Senhor. Quando isso acontece, quando essa pessoa tem uma criança, tem uma esposa, tem filhos, eles ficam muito suscetíveis ao que a gente chama de ataques espirituais ou drenagens energéticas. Isso é real? Sim. Então, às vezes, a sua mulher pode estar recebendo um ataque sexuais noturnos, através não só pelos incubos e insúcubos, mas por seres, consciências holográficas vinculadas aos desejos sexuais. Aí ela vai passar por o que a gente chama de abusos astrais.
pode acordar com sequelas, com dores, com hematomas. Isso é real? Sim, isso acontece. É forte o que eu estou dizendo? Mas é um fato que acontece. Isso não está incluso também que o homem não sofre por isso. Ele acorda com arranhões, com desejos, ou ele acorda popularmente conhecido como gozado. Tá? No português bem claro aqui para todo mundo entender, tanto a mulher quanto o homem. Pode acontecer com as crianças? Sim. Quem disse que não existem essas consciências holográficas que continuam sendo pedófilos? Então a sua criança vai estar vulnerável. O seu bebê vai estar vulnerável. Às vezes você acha que o seu bebê não para de chorar porque as gases, ou porque ele está com febre. Não, às vezes é porque ele realmente está recebendo ataques obsessivos. E esses seres não têm pudor. Da mesma forma que você enxerga que existem pessoas que fazem isso, esses sistemas holográficos, eles continuam porque a gente já vem explicando como é formada essa psique desses obsessores e por que eles se tornam aquilo. Tá? Mas nesse caso, nós não estaríamos falando desses espíritos dentro da perspectiva do kardecismo, de espíritos obsessivos ou obsessores. Nós estaríamos falando de criaturas. Tá? E desse termo de criaturas, nós poderíamos introduzir seres extraterrenos. Tá? E esses seres extraterrenos, popularmente, existem alguns que nós percebemos que tem um desejo mais forte com algumas ações dele. Por exemplo, os reptilianos adoram também alimentar-se não só astralmente, energeticamente de um ser humano, mas fisicamente. Tá? Isso hoje em dia até normal, porque o tanto de documento já vazou. Como nós sabemos também que os Greys, dentro de uma hierarquia dos Greys, gostam de fazer experimentos com os seres humanos. Então, existe ainda as abduções, etc, etc. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que, nesse caso, esse ser humano que acaba se tornando um influente, uma pessoa desejada, tá? Uma pessoa desejada por muitos, e ela popularmente se popularizou, ela pode sim ter essa abranjada. Pode ser que a pessoa faça isso consciente, ela vai lá e faz um pacto? Sim, tem muita gente famosa que faz pacto, tá? Consciente. Entretanto, existem algumas pessoas que, dependendo do grau da fama dela, ela não faz necessariamente um pacto consciente, ela faz isso em desdobramento. Isso existe? Isso é real. Então, assim, nada nesse mundo é por acaso. O que a Bíblia diz? O mundo já é dos malignos. Ou seja, não é impossível você ser um influencer, você ser um cantor, um ator, um famoso, uma pessoa que é visada nas mídias e pela sociedade, e você simplesmente achar que não existe alguém ou algo por trás, induzindo ou agradando você para conquistar essas coisas. Sim, quando você fala que vai servir ao Criador, é um pacto. Porque qual o Criador que você está falando? E por que eu estou dizendo isso? Deixa eu deixar claro isso. Em tempos antigos, tá? Em tempos antigos, os antigos sabiam encantamentos. Então, eles sabiam palavras, eles sabiam proclamar o verbo de forma onde eu acessava seres e criaturas específicas. Essas criaturas específicas hoje são popularizados como deuses, mas eles não são deuses, tá? Então, não é afirmações que a Bíblia tem, porque você tem os 1.400 páginas do Velho e do Novo Testamento, mais 1.800 páginas dos Apócrifos. Então, se você juntar tudo, ali você tem um livro muito importante, tá? Rodrigo, salve suas forças, irmão. Gratidão, Laruê. E aí, o que acontece? Nesse processo, o que eu estou querendo dizer esses seres, eles são, hoje em dia, é que assim, se você pegar as mitologias, esses seres são chamados hoje, popularmente, como deuses. Odin, Thor, Apolônio, Artemis, enfim. Esses seres, eles são apenas criaturas, como qualquer outra criatura, entretanto, os humanos hoje classificam como Deus. Então, esses humanos,
em um determinado momento da existência, eles sabiam proclamar o verbo. Esse verbo era cântidos ou invocações desses seres. E aí eles traziam esses seres e eles representavam esses seres na humanidade. Por isso que a gente sabe, estudando a Torá, a Kabbalah judaica, que existe um verbo que você atrai os anjos específicos, tá? Como em sânscrito, os mantras era para trazer os deuses hindus. Tá bem? Entendeu? Entretanto, todavia, essa habilidade se perdeu. Por quê? Porque você miscigenou o verbo. Então, hoje em dia, você tem que estudar para você entender o sânscrito, você tem que estudar para estudar o hebraico, o aramaico, e muitas das vezes não é os originais, é um pouco modificado. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou explicando em detalhes para você que nada nesse planeta acontece por acontecer. Existe uma estrutura, existe um conjunto de consciências que são eus, observando a experiência humana, e cada um tem o seu desejo. Existem alguns que têm os desejos mais parecidos. Os arcanjos são os arcontes. Aí o que acontece? Existem os arcontes da primeira ordem e da segunda ordem. Né? Os arcontes da primeira ordem são os arcontes do universo vizinho. Os arcontes da segunda ordem são aqueles que ficam em volta de Sofia. Tá? O demiurgo, ele é um logos, ele é diferente. Né? O demiurgo, sendo o arquiteto, ele é um logos que se perdeu. Ele é um ser do paraíso, ele é uma mônada do paraíso, que se perdeu no momento que ele estava criando, projetando uma ideia mental que é uma criação. E aí ele se perdeu e ele desvinculou-se, ou aconteceu um processo de desassociação com o seu Atma. E aí ele é apenas um corpo mental inferior. Tá? E sem a conexão com o Atma, você perde a conexão divina. E aí você tem comportamentos um pouco legal, complicado. Conecte-se com você. Jesus foi real? Existiu sim um ser, mas a gente não sabe se ele chama Jesus, mas existiu sim um ser. Entretanto, todavia, não foi popularmente conhecido como Jesus é bíblico, mas existiu um ser sim, como Krishna, como Mahatma Gandhi, como Siddhartha Gautama, como Lao Tse, Confúcio, Sócrates. Então existiu sim, só que a gente não sabe especificamente, como Hermes, sendo uma readaptação em grego, e Tote, sendo uma readaptação em grego, também existiu sendo um Anunnaki. A gente não sabe especificamente o nome dele. Dizem que é Ingrígida, né? Ingrígida. Só que a gente não sabe. Eu acho que esse ser era andrógeno, mais vinculado a questões femininas. Só que popularmente ele é demonstrado como homem. E eu acho que não é, não. Ele tem uma energia feminina muito mais forte, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam que existe uma maracutaia muito doideira que acontece constantemente a cada segundo na nossa existência, e hoje vai ser muito mais difícil da gente perceber, por causa das distrações que a internet fornece para cada um de nós. Então a gente entendeu que o eu superior, ele pode sim induzir, orientar, mas trabalhando com esses seres atrapalha a gente sair daqui, usando esses seres para auxiliar aqui. A grande verdade, tá, Elisângela, é que se você voltar para as regiões onde você sintoniza, você já fica feliz. Você é infeliz, ou todos nós somos infelizes, porque nós não estamos nas regiões onde popularmente a gente sintoniza. O que significa? Às vezes, você veio de muito longe, só que você está aqui há muito tempo. Se você voltar para a origem de onde você veio, você vai ficar feliz. Entende onde eu quero chegar? Então, às vezes, a infelicidade, ela vem justamente por causa desse distanciamento com a sua origem. E não adianta me perguntar como saber minha origem. Aí é uma missão sua, eu não posso falar isso para vocês, tá? Então, esse eu pode sim
Falei? Sabia que ia me perguntar isso. Então, o que que acontece? Esse eu superior, ele vai projetar comandos para esse corpo vai executar esses comandos, ok? Esse eu, ele percebe isso, e ao perceber isso, ele pode trabalhar junto ao seu próprio espírito, ou trabalhar junto a uma consciência aleatória que está falando na cabeça dele, que a gente vai chamar de obsessores. Então, assim, existem seres encarnados, humanos encarnados, que gostam de fazer o que eles fazem e está tudo certo. Você só tem que evitar essas pessoas e se proteger, porque não tem muito o que fazer. Normalmente, essas pessoas que trabalham junto a esses obsessores, ou essa egrégora mais maligna, como vou dizer assim, eles são muito, a vida deles são muito mais fácil no planeta. Eles ganham mais dinheiro, eles têm mais status, eles têm mais fama, eles são mais protegidos, eles têm tudo. Normalmente, pessoas que trabalham para a egrégora mais benéfica, né, espiritual, vamos por assim, eles se fodem mais, num português bem claro. Por quê? Porque o mundo já é do maligno. A sociedade é satânica, os aplicativos são satânicos, entendeu? Então, assim, é muito difícil bater de frente. Eu também nem quero mais também. Já desisti desse trem. Eu só faço minhas aulas mesmo e é isso aí que eu posso fazer. A única forma de você transcender é através da meditação. Não especificamente a meditação é só de meditar, mas o ato de você meditar sobre si mesmo, tá? É exatamente, é mais fácil viver em baixa frequência do que a elevada. Então a gente vai trazer esse mapa aqui, ó, tá bom? A gente vai explicar isso aqui, trazendo esse desenho aqui que eu fiz para vocês, tá? Então vamos lá. Lembrando, passando um recado aqui para vocês que estão aqui na live nesse exato momento, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Opa. A gente, dia 1º, nós tivemos uma apometria coletiva. Essa apometria coletiva, ela vai te ajudar a limpar esses obsessores, essas energias densas, esses miasmas, lavas astrais, etc. Então, como teve muitas pessoas que falaram que não ia conseguir fazer dia 1º, nós iremos fornecer dia 28 desse mês aqui, ó. Dia 28 desse mês, é porque a internet está falhando. Dia 28 desse mês teremos uma nova apometria coletiva e também teremos um trabalho radiestésico coletivo dia 15 desse mês. Então, se você tem interesse, você vai entrar aqui, ó, no link da bio, e no link da bio vai ter os grupos. Você entra no grupo e você terá mais informações por lá, ok? Vamos lá. O que eu venho falando sobre obsessores? Vamos trazer um pouco o que Kardec fala e eu vou te explicar isso dentro dos Vedas. Tá? Lembrando que essa é a aula número 5, tá? O que Kardec diz aqui? Segundo a perspectiva de Kardec, os bons espíritos aconselham até um determinado momento. Se o médium não ouvir aquele conselho, ele vai se afastar. A diferença de um espírito de luz para um espírito das trevas não é a obsessão, porque os dois vão obsediar você no sentido de observar a sua existência e ter um interesse sobre a sua existência. Então não se iluda. Não se iluda. Os seres espirituais que vocês acham que são elevados, eles, no final das contas, têm um interesse sobre você ou sobre a humanidade. Então, eles irão observar você. Nath, seja bem-vindo. Boa noite. Bom dia. Jaiana, obrigado por seguir o nosso perfil. Então, o que acontece? Eles irão fazer isso. Agora, se você for esperto, esse aqui é o livro dos médiuns, né, de Kardec. Então, se você for esperto, você vai entender isso. O que acontece? A diferença de um bom espírito para um mau espírito não é obsessão. Eles irão observar você e ter uma obsessão por você. Ele terá um interesse. Só que os bons, eles têm um interesse mais coletivo. É de você criar um movimento, criar algo coletivamente. Ok? Os maus não. É um desejo mais reservado.
para o interesse deles. O que significa? É um desejo que ele vai manipular você, tá? Eles irão tentar controlar você, e esse controle que eles irão exercer sobre você terá graus, como Kardec exemplifica, e esse interesse dele de fazer isso é que você crie uma camada densa vibracional. Então você pode ser um influencer, como eu disse, um cantor, um produtor, um cineasta, um dono de uma empresa, entre outros fatores, tá? Muito difícil. Gente, acorda pra vida. Dificilmente, cara, você vê uma pessoa que está sendo direcionada pelo plano da luz que é bem sucedida. Dificilmente. Normalmente eles não têm dinheiro. Eles são pessoas simples, humildes, que passam um perrengue absurdo. Por quê? Porque a espiritualidade de luz ela vai orientar você com a disciplina do caráter e da moralidade. Já os seres obsessivos, dentro dessa egrégora mais maléfica, eles são muito bons para fazer você ganhar dinheiro. Entende? É batata, gente. É batata. Você vai ver uma pessoa extremamente bem-sucedida materialmente, mas dificilmente você vai encontrar graus elevados de consciência espiritual. Por exemplo, você pega Bill Gates. Bill Gates está lá, nos documentos do Epstein. Ele gostava de compactuar com as ideias das criancinhas, né, dos pequeninos, ou popularmente conduzida pela elite de pizza. E o cara é extremamente bem-sucedido, extremamente intelectual, mas cadê o valor? Não existe um valor elevado ali? Agora, você pega uma pessoa que muitas das vezes... Não é questão de crença de prosperidade, tá? Não é bem assim. Não. Gente, entenda uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Eu sei que popularmente as pessoas compreendem por isso. Dinheiro é uma coisa, prosperidade é uma coisa muito mais abrangente. Uma pessoa ela pode ser próspera da integridade, ela pode ser próspera da vontade, do desejo, da conclusão dos seus objetivos. Entenda uma coisa, isso é uma prosperidade. Aqui no Ocidente, a prosperidade ela vinculou-se à ideia material. Por exemplo, nas culturas antigas, uma pessoa que era próspera, uma pessoa que queria honrar o seu próprio nome, dificilmente ela conseguiria isso sobre terra. O que significa? A pessoa ela trabalhava a vida toda dela para criar um nome, e esse nome só estava realizado na morte dele. Porque eles entendiam que um homem ou um nome honrado para a sua família demoraria uma existência toda para acontecer. Entende? Isso é real. Aqui no Ocidente, não. A gente quer ter resultados mais rápidos. Não, gente, eu não estou dizendo que dinheiro é errado. Calma, deixa eu acabar meu raciocínio. Calma, a gente precisa muito afobado. O que acontece? Dificilmente ele teria resultados em vida. Então, isso não significaria que ele teria resultados para honrar o nome dele na existência dele. Normalmente é na pós-morte. Você pode pegar Nietzsche. Nietzsche só ficou conhecido depois de 100 anos que ele morreu. Jung, novamente. Freud, novamente. E hoje as pessoas que seguem Freud são um pouco diferentes da origem da ideia de Freud. Entende? Então existe isso. Aqui no Ocidente, que nós somos um continente materialista, existiu e existe uma forma de entender isso, tá? Diferente. O que isso significa? Nós queremos realizações na nossa existência. A gente quer ver aqueles bens na nossa existência, tá? E o que acontece? Como nós queremos realizações físicas, tangíveis, na nossa vida atual, isso não tem nada a ver com coisa espiritual. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O ato de você querer uma empresa,
o ato de você querer ter um carro, o ato de você ter isso, ter aquilo, isso é um desejo seu. Isso não tem nada a ver com questões espirituais. Isso não interfere no seu desenvolvimento como ser humano. Isso não tem nada a ver. Isso é um desejo seu. E aí, que é isso que eu quero trazer para vocês, que é justamente aonde surgem os obsessores. Por quê? Para você desejar algo, você tem que ver isso. Não existe isso. Entenda uma coisa, todos os desejos que você tem, todas as vontades que você tem, ela parte do princípio que existiu algo que os seus órgãos dos sentidos, que nos Vedas é chamado de Indras, esses órgãos do sentido visualizou algo. Então, a partir do momento que ele visualizou, através dos órgãos dos sentidos, aquilo ficou armazenado no Chitta, que é o campo da mente. A sua mente, como Manas, Buddhi, Ahankara, ele assimilou aquela informação e ele se apegou àquela informação que estava vindo dos órgãos dos sentidos. E a partir do momento que ele se apegou, passou-se para os processos onde exerceu um karma. Então aquela pessoa ela vai se movimentar a executar aquilo. A gente não está dizendo que o dinheiro é ruim. A gente só está dizendo que se a pessoa ela enxerga a vida dentro dessa perspectiva, ela precisou enxergar algo com aquilo. O que isso impacta na nossa vida? Isso impacta que a grande esmagadora verdade de um mundo, de um continente ocidental, um continente materialista, é que você nasceu pobre, você vai morrer pobre. A grande esmagadora verdade é isso. E tá tudo bem. Quem disse que é ruim morrer pobre? Porque esse termo de pobre e rico vem dessas ideias, tá? E a verdade é essa. Eu sou uma pessoa extremamente intelectual. Olha pra você ver tanta coisa que eu passo para vocês gratuitamente. Você acha que isso não é prosperidade? Uma pessoa próspera de verdade, ela tem o que dá. Uma pessoa que não tem o que dá não é próspera. Ela é acumuladora, é diferente. Porque se ela está apegada àquilo e não quer dar aquilo, ela acumula. Uma pessoa que é próspera, ela doa, ela esbanja conhecimento, ela esbanja. Entendeu? Seria a esquizofrenia dando sintomas? Eu acredito que todos nós temos um leve grau de esquizofrenia. Então, se você está com o intuito de me ofender, eu concordo com você. E se você não estiver me ofendendo, também concordo com você. Entende? Tá? A diferença é que tem pessoas que percebem isso e tem outras pessoas que acham que são normais. Então, a gente de certo grau, a gente é um pouquinho louco. Tá tudo certo, Zé. Seja bem-vindo à nossa live, irmão. Vê um pouquinho da live, vai que você vai gostar. Então, o que eu tô querendo de lucidez para vocês é coisas materiais, os yogas, eles dizem assim: entre Sônia, seja bem-vinda, boa tarde. Entre as realizações que você tem como ser humano, uma delas está intrínseco à realização material. Então os yogas eles entendem, ou as literaturas Vedas entendem, que não tem complicação nenhuma. Às vezes você pode ser um médico bem-sucedido, às vezes você pode ser um carpinteiro bem-sucedido, às vezes você pode ser um agricultor bem-sucedido, tá? Você pode ser uma pessoa bem-sucedida nessas áreas. Entretanto, todavia, como você pode ser um fisiculturista bem-sucedido e tá tudo certo. Entretanto, todavia, o que os yogas dizem é: vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai preparar-se a sua mente para entender que tudo que você conquistou aqui não deve ser levado e não irá ser levado. Então eles trazem a perspectiva de que você pode ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Ok? Entretanto, que se você morrer com corpo físico, com a ideia de que você é uma pessoa empresária, que você foi bem-sucedido, que você é isso, você se apega. E esse apego te faz ficar preso a um loop mental. Entende? Simplesmente isso. Se você conseguir concretizar os seus objetivos materiais, entendendo que realmente esses objetivos materiais é real, não é uma ilusão que alguém colocou,
alguém criou na sua vida, aí tudo bem. Por quê? Porque nós precisamos do dinheiro para sobreviver, porque o dinheiro do criador caído e tá tudo certo. Eu aceito, não importa, eu não tenho problema nenhum. Vocês podem, no final da live, até me dar um pix, eu não vou negar dinheiro. Mas isso não é o ponto principal da minha motivação diária. Se for, fica muito difícil de você viver. Porque a grande esmagadora verdade é que se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. E tá tudo bem. Desde o momento que você consiga aceitar isso e viver uma vida digna, sem gastar inúmeros anos correndo atrás de dinheiro, depois você ter que gastar esse dinheiro para ter saúde, então tá tudo certo. É uma escolha sua. E tá tudo certo. Porque, entenda uma coisa, as grandes frustrações que a gente tem, né, que são os vasanas, que os yogas dizem, essas grandes frustrações, elas vêm dos órgãos sensoriais dos sentidos. Ou seja, é aquilo que eu vejo, eu desejo, mas não consigo comprar. Uma pessoa nunca vai ficar frustrada, tá? Ela nunca vai ficar frustrada. Rosani, seja bem-vinda, boa tarde. Porque ela não conseguiu ficar 2 horas meditando. Você não vai ver uma pessoa brava por conta disso. Você nunca vai ouvir uma pessoa brava porque ela fala assim, porra, cara, me propus a ficar 3 horas lendo um livro e eu não consegui. Você não vai ver. Você não irá ouvir uma pessoa falando frustrada assim, cara, hoje eu me propus a passar um conteúdo para uma pessoa e eu não consegui fazer isso. Você dificilmente você vai ouvir uma pessoa tendo esse tipo de frustrações, que envolve ela olhar para outra pessoa e tentar ajudar aquela pessoa. Você pode ouvir de algumas pessoas chorando porque não conseguiu resgatar um animal. Você pode ver pessoas, existe pessoas chorando porque não conseguiu salvar uma criança que foi raptada. Isso existe. Como existe gente que não conseguiu pegar aquele criminoso que matou uma pessoa, existe pessoas que ficam tristes por conta disso. Mas a grande esmagadora maioria das pessoas, elas ficam tristes por quê? Ah, porque meu ex, ele não me quer, mas eu quero ele. Entende? Então, e aí as pessoas que querem ter o ex de volta, porque o ex não quer, ficam tristes, elas vão lá no feiticeiro e fazem uma amarração. E o feiticeiro fala para ela assim, você é louca da cabeça, o cara não te quer. Se a gente fizer amarração, ele vai chegar uma hora e vai bater em você, você vai estar amarrando uma pessoa. Ela, não quero saber, eu quero ter ele. É o apego. E o que acontece? Você faz a amarração com a pessoa e o cara acaba agredindo a pessoa. E aí o cara agride a mulher, porque do quê? O cara não quer, a mulher amarra ele. Isso acontece. Vocês acham, ixi, vocês não têm noção do que acontece nos bastidores. Ou, às vezes, a pessoa ela abre uma loja e não está tendo movimento, ela olha para a loja que está há 6 anos mais tempo naquele ponto, fica com inveja. Ela vai lá e faz um trabalho para derrubar aquela outra loja. Isso é real. Então, assim, as frustrações que as pessoas têm, ixi, vocês não têm noção, gente. Não, os obsessores não estão vinculados tanto às questões do karma. Você quer outra coisa? Eu vou contar. Exatamente, acontece em todas as áreas. Eu vou contar uma coisa que vocês não têm noção. Entenda uma coisa, imagina que isso acontece, tá? Isso acontece. Imagina que você é uma mulher extremamente bonita. Ou um homem extremamente bonito. Você tá achando que a sua aparência física não vai te gerar dor de cabeça? Acorda pra vida. Vai ter uma pessoa que vai achar você muito bonito ou muito bonita e vai ter inveja. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai procurar um feiticeiro e jogar uma demanda pra cima de você. E a grande resposta que ela vai dar é por quê? Ah, porque eu tenho inveja. E existe isso. Isso é real. Isso não é doideira, gente. Por isso que eu sempre falei dentro das minhas aulas, que eu já faço isso há 5 anos, né, gente? A gente já forneceu ali mais de 500 horas de material nesse nível para vocês gratuitamente. Eu sempre disse, se você não ganha dinheiro com as redes sociais, não tenha redes sociais. Não coloque as suas fotos nas suas redes sociais. Vocês não têm noção. Quer ver um exemplo? Imagina que você tem um Instagram.
cheio de fotos sua, você é mulher. Um homem está observando aquele Instagram seu e ele tem habilidade de desdobramento. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai puxar você em desdobramento para fazer coisas que você não quer. Porque ele não precisa conquistar você tendo relação com uma pessoa aleatória. E não, ele fez isso de propósito. Isso é real. Isso é real. Gente, eu tenho relato de mulheres. Eu tô falando sério. Eu tenho relato de mulheres que foram em show de um cantor estrangeiro com uma cantora brasileira que quando chegou em casa levou a pulseirinha do evento. Levou a pulseirinha do evento. Chegou em casa, viu um ser saindo do espelho. Saindo do espelho. Como tem pessoas que eu já me deu relato que entraram em grupo de espiritualista que ficam fazendo live no TikTok, que faz aqueles grupos para falar sobre espiritualidade, que um dos integrantes do grupo, em desdobramento, tentou abusar dela em desdobramento. Isso é real, gente. Isso não é brincadeira. E é por isso que eu falo, quem veio para trazer conhecimento tem que ter peito para aguentar as pancadas. Mas eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Tá, obrigado a todos, tá, gente? Tá comentando, tudo lendo aqui. Então, assim, é real. Desdobramento é quando esse hospedeiro, esse eu, aqui, ó, ele pode se locomover para outros corpos sutis. Por quê? Porque quando o corpo físico ele adormece, ele entra no estado de repouso, esse eu não está mais hospedado. Por isso que a meditação é o momento que você transcende, porque o corpo ele repousa, diminui as ondas cerebrais, ele fica mais descansado e você pode migrar a sua consciência para o seu cérebro, ficar ali, você terá sono, ou você pode migrar a sua consciência para os órgãos, e aí você cura aqueles órgãos, tá? Ou você pode migrar essa consciência para outros corpos sutis, e aí esses outros corpos sutis podem te levar em outras situações diferentes que o corpo físico. Quando esse corpo físico ele volta a acordar, esse eu ele é puxado novamente, porque ele é um hospedeiro desse corpo biológico. Tá? Existem espíritos que abusam das pessoas sexualmente, né? Isso existe demais. E eles não são incubos e súcubos, tá? São obsessores. Então, tudo que eu estou falando aqui, intrinsecamente envolve o mesmo tema. Então, o que eu quero dizer para vocês é, se vocês desejam algo, é exatamente isso que a gente vem falando. Se você deseja algo, é porque você usou algum dos órgãos sensoriais do corpo, tá? E esses órgãos sensoriais do corpo, junto aos filtros da sua mente, segundo os sutras de Patanjali, aquilo filtrou e aquilo se apegou. A partir do momento que apegou, você deseja aquilo novamente, tá? E o que é um obsessor? Gente, o que é a diferença de um obsessor para um encarnado para um desencarnado? Não existe a diferença. O que existe a diferença de um obsessor para um encarnado é a possibilidade de que ele tem de ressignificar isso. Enquanto um obsessor, ele está preso em um loop mental da auto-obsessão dele. O que seria essa auto-obsessão? SK Face. Gratidão, irmão. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Então, como liberar dessas coisas? É por isso que a gente está criando apometria coletiva, gente. Ou a apometria coletiva vai tirar esses obsessores de você, tá bom? Então, existe muita técnica hoje em dia para te ajudar. Tá? Exatamente. Então, assim, se você tem interesse, é só você clicar no link da bio e entra lá, apometria coletiva. Tem os trabalhos radicais também. Então, peraí, que o rapaz, o Trux mandou uma mensagem legal. Então, o obsessor é um agregado psíquico que não foi absorvido pelo seu espírito. Exatamente isso. E pelo fato dele não ter sido absorvido,
pelo espírito, ele obsedia o próprio espírito. Eu sei que é uma coisa muito louca, mas ele vai obsediar o próprio espírito dele. E é por isso que porque entenda, os espíritos são observadores silenciosos. Eles não se apegam, eles não têm vínculo com coisas materiais humanas. Se ele, aquele espírito, está fazendo aquilo, porque não é o espírito, é o holograma que subjuga o espírito para sustentar ele. O jejum, ele ajuda a apaziguar a sua mente. Se a sua mente está apaziguada, você tende a equilibrar mais, os obsessores não ficam perto de você até um certo ponto. Mas é normal ter obsessor, tá, gente? Às vezes ele não vai obsediar você porque ele quer ferrar com a tua vida. Às vezes ele adora escutar você falando. Isso acontece muito comigo. Ele tá andando assim, ó. Ih, aquele cara tá falando uma coisa interessante. Vou ficar ali. Aí, às vezes, ele ouve o que eu tô falando e fala, não gostei, não acredito no que ele tá falando. Pá, ele fica raiva e manda uma energia pra mim. No caso, é um fragmento solto, ruim e tenta voltar. É um começo para você entender, tá? É um começo para você entender o que é isso. Você está entrando no processo certo. Não, gente, entenda uma coisa, todas essas aulas vão ficar gratuitamente hospedadas no YouTube. Então não se preocupem se vocês perderam. Vocês podem ir no canal do YouTube ver essas aulas novamente, tá? Então essa aqui é a aula número 5 sobre obsessores. A gente já fez 4 aulas anteriores. Antes dessas 4 aulas, existe 3 aulas sobre energias densas. E antes dessas 3 aulas, existe uma aula sobre karma, dentro da literatura védica. Entendeu? E tá tudo sim. Então vocês estão. A única coisa que eu estou fornecendo aqui para vocês é a solução para tirar esses obsessores. Eu estou instruindo você, dando conhecimento. Eu estou dando lucidez para vocês do como funciona exatamente o mapeamento em detalhes. A solução e eu estou vendendo a solução para você, que é um trabalho coletivo da... Entende? Caso você quiser fazer, faça a apometria, vai limpar esses obsessores. Peraí, gente, que é muito comentário. Deixa eu só finalizar essa linha de raciocínio aqui, tá? Presta atenção, presta atenção. Então, por que a gente estava falando sobre questão de dinheiro? Porque teve um questionamento, achei interessante, achei válido, porque, Érica, seja bem-vinda, boa tarde, obrigado pela presença. Porque é um processo que todos nós estamos. Sim, o ambiente influencia sim. 51% é o ambiente, 49% é genética. Isso é neurocientificamente comprovado. Então, o que acontece? Vamos lá. Os obsessores, vamos voltar aqui, que a gente se perdeu muito. Os obsessores, eles estão presos em toda essa arquitetura que eu mostrei aqui para vocês. O campo da mente, as estruturas dos Vedas, a mente bicameral do Julian James, a teoria sociocultural, social de Levi Vygotsky, né, um russo que todo mundo estuda pedagogia, estuda esse cara, tá? Dá cabeçadas iguais a essas questões. Gratidão, Maria, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Então, todos os obsessores, eles passam por isso, tá? Eu quero que vocês entendam isso. E por que eu estou falando em detalhes? Porque se tiver algum obsessor ouvindo, ele vai entender quem ele é. Então essa aula, ela transcende o mundo material. Então vamos lá, vamos detalhar isso de novo, tá? Novamente. Todos nós temos uma mente. Todos nós temos uma mente. O que essa mente ela representa? Para os Vedas, a mente é conhecido como manas, em sânscrito. O manas é um estado onde pode existir coisas dentro. Segundo os Sutras de Patanjali, dentro da mente, que é o campo da mente, que é conhecido como Chitta, existe 3 níveis ou 3 camadas de percepção, ok? Que essa mente ela tem sobre a existência. A gente vai detalhar isso, não se preocupe, só estou dando uma introdução. Existe o Manas, o Buddhi e Ahankara, Atankara. Esses 3 níveis são como se fossem filtros de qualquer coisa que os órgãos dos sentidos, seria Indras, observa.
Então, se os meus olhos estão observando, se o meu nariz está sentindo o olfato, se meus dedos estão tocando algo, se a minha boca está degustando algo, e se eu estou ouvindo algo, como é nesse exato momento, tá? Vocês estão ouvindo e vendo, tá? Vocês estão utilizando dois órgãos dos sentidos. Tudo que eu estou falando está sendo armazenado na sua mente. Entretanto, vocês estão assimilando através de 3 níveis. E essa assimilação desses 3 níveis vão ser o que cada um de vocês consegue entender do que eu estou falando. Então, mesmo que eu fale coletivamente para todo mundo, vocês só irão compreender particularmente dentro da capacidade que o seu Budi tem de usar o intelecto, o seu Manas tem de discernir aquilo, e o seu senso de eu, que é esse ego, a Tankara, aceita sobre aquilo. Simplesmente isso. Então, por isso que vocês podem ver essa aula 4 vezes diferente, e cada vez que vocês ouvirem novamente, vocês irão entender de uma forma diferente. Porque a partir do momento que essa informação está dentro da sua mente, você pensa sobre ela, na hora que você pensa sobre ela, o que acontece? Não necessariamente que uma mãe narcisista é obsessor, mas ela pode obsediar você, tá? Então, o que acontece? Tudo que está na sua mente, você começa a pensar sobre aquilo, depois que você revisou aquilo na sua mente, usou o intelecto para pensar aqueles pensamentos que você tem, você pode ouvir novamente essa aula, que vai ficar gratuitamente no YouTube, e você vai perceber outras coisas que você não percebeu. Entende? Só que o que os yogas dizem? Tudo que está na sua mente é o que movimenta o seu caráter. Ok? Tudo que movimenta na sua mente movimenta o caráter. Certo? Esse caráter aqui vai gerar um karma. Adilson, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Então, o que acontece? Todo esse caráter vai gerar um karma. O que é o karma dos yogas? O karma é uma ação. Só que existe uma coisa muito diferente. A ação principal que movimenta você a executar alguma coisa, para você ver, ouvir, degustar, sentir, cheirar, ela é uma ação. Quando essa ação ela acontece depois que filtrou e passou por todo esse processo aqui, se torna um movimento. Aí o karma ele vai se tornar um movimento. Então, o que eu quero ilustrar para vocês? Toda decisão que você tem, toda vontade que você tem, todo movimento que você faz, é porque existe informações na sua mente que motivam o seu caráter a buscar aquilo. Por exemplo, eu disse para vocês uma coisa. Vamos ilustrar aqui. Imagina que a sua mente, ela tem dentro dela um desejo, certo? Presta bastante atenção. Esse desejo vai movimentar o seu karma, certo? E esse karma vai gerar um resultado, ok? Certo? Então, a minha mente tem um desejo, esse desejo vai gerar um karma, que é uma ação, e esse karma vai gerar um resultado, correto? Quem vai intermediar esse desejo ou não vai ser o quê? Vai ser o seu caráter. Então, se eu tenho um caráter com uma moralidade, vamos pôr dessa forma, espiritual, eu nunca vou pisar numa pessoa, eu nunca vou ofender uma pessoa, eu nunca vou ganhar dinheiro com o sofrimento de outra pessoa. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque o meu caráter tem informações na minha mente de que eu não devo fazer isso. E quem cria esse caráter é o nosso pai. Lembra que a gente ouve nossos pais? Não conversar com um estranho, ou não maltrate uma pessoa, sempre seja honesto, sempre seja verdadeiro, etc. Isso é o quê? É uma formação. E o que acontece? Esse caráter vai mesclar o quanto que você tem, ou o quanto você está disposto a executar aquele desejo que você tem. Então, todos nós temos desejo de ter dinheiro, mas isso não significa que eu vou pisar, eu vou vender encapsulado com farinha para idoso. Eu não vou vender casa de aposta. Eu não vou fazer vaquinha ou rifa para roubar o dinheiro das pessoas. Não significa que eu vou fazer um pacto com o demônio para criar música
para abrir portais na casa das crianças, das pessoas, como eu já mencionei. Então existe um limite ali. Existe um limite do que eu vou fazer e do que eu posso fazer. Isso a gente chama de moralidade. A sua moralidade vai determinar esse limite do que você vai fazer. Só que, se não tiver nenhuma informação na mente daquele indivíduo, o caráter dele não vai filtrar, porque ele vai ter uma imoralidade. Essa imoralidade nós chamamos de desvio de caráter. Ou seja, infelizmente, se uma criança cresceu num local onde tem muito tiroteio, ele vê morte, vê tráfico, ele vai achar normal aquilo. E aí o que vai acontecer? Ele pode se tornar assim, como não pode, mas dentro desse caso, ele pode se tornar assim um traficante, por exemplo. Então ele vai ser uma criança de 12 anos com um fuzil na mão. E o que vai acontecer? Cadê o caráter dele para moldar os desejos? Porque ele quer um desejo. Ele quer algo. Tá? Aquela criança está segurando o fuzil de 12 anos, alguma coisa ela quer. Tá bom? E o que acontece? Ele não vai conseguir mesclar isso. Mas por quê? Porque a gente não sabe o que aconteceu na vida daquela criança para acontecer aquele momento. É importante que vocês entendam isso. Então, o que a gente entende? O que molda nossas ações? Porque o ato dele segurar um fuzil, o ato dele não querer segurar um fuzil, mas querer estudar, ou o ato dele fazer qualquer coisa, pode ser um ser humano que vai roubar ou não vai roubar, fazer qualquer coisa. O que vai determinar, antes do movimento dele roubar uma pessoa, dele segurar um fuzil, dele começar a ler, dele focar nos estudos, dele não vender encapsulado para idoso, para enganar, para ganhar dinheiro, vai ser o caráter. E o caráter dele, intrinsecamente, é a mente, o que está na mente dele. E qual foi as formações intelectuais que ele teve ao longo da vida dele. Então, existe um livro, dentro do curso que eu criei, chama Segredos da Consciência, que a gente tem 30 aulas explicando em detalhes questões mais neurocientíficas desse processo, do espírito conversar com o corpo. Eu cito um exemplo de um livro que chama Efeito Lúcifer. Esse livro chamado Efeito Lúcifer, ele exemplifica como você pode fazer uma pessoa que jamais cometeria algo ruim, como você induzir e criar ele para criar esse mal. Então existe como você moldar uma pessoa para ela fazer coisas ruins. Isso existe. E nós, eu vou falar uma verdade para você, nós somos moldados a cometer atrocidades. É que certas pessoas têm medo das consequências, mas todos nós, em um certo grau, temos desejo de cometer certas atrocidades. Entende? A única forma que vai fazer, tá? É conhecido popularmente como manipulação, tá? Manipulações. Entretanto, todavia, a única forma que vai... Filmes e séries também. A única forma que vai moldar isso são o caráter. Por isso que já ouviu aquelas pessoas que estavam no tráfico ou estavam nas drogas e começou a seguir Jesus Cristo e começou a mudar? Por quê? Por que aquela pessoa que era usuário de crack, de droga, que roubava ou já foi presa, ela começa a se tornar uma pessoa com moralidades? Porque ele segue uma moralidade espiritual. Então, não é que aquela pessoa ela não tem capacidade de desenvolver isso socialmente, particularmente através do estudo, devoção a si mesmo. É que para aquela pessoa naquele momento é muito mais fácil para ela seguir os mandamentos de Deus, seguir o que a Bíblia fala sobre moralidade, do que ela criar a própria moralidade dela. E está tudo bem. Muitas das vezes essa pessoa ela vai ser uma pessoa incrível. Ela vai evangelizar as outras pessoas, ela vai ajudar as outras pessoas, ela vai se transformar. E a gente percebe que não é porque aquela pessoa cometeu coisas horríveis antes que ela não pode se tornar alguém com moralidades mais espirituais. E a única forma de você fazer isso é quando você usa o seu intelecto, que é o Budi, para observar a sua vida, observar os seus pensamentos e você desejar mudar aquilo de algo imoral para algo moral. Grande parte das pessoas vão se apegar-se à religião e realmente aquela coisa que o povo fala, Jesus muda a vida das pessoas? Sim, isso é real, é real. Entretanto, tem algumas pessoas que já passaram disso e não querem se vincular às questões religiosas.
mas entendeu que elas podem se tornar os deuses da vida dela. Entende? Então, como que a gente observa nesse aspecto? Você começa a observar a forma como você trata a sua mãe, a forma como você trata o seu filho, a forma como você se trata. E a partir desse momento que você observa a si mesmo dentro de alguns aspectos que você pode seguir, de algumas literaturas que já falam sobre isso, você começa a melhorar a você. Entretanto, todavia, a diferença de uma religião ocidental mais moderna para uma religião antiga é que a religião antiga, principalmente os Vedas, dizem para você não se apegar em absolutamente nada. Tanto não se apegar a si mesmo ou nas conquistas que você tem, como também se apegar na ideia que você tem. Então é meio que você viver uma vida estudando, aprendendo, aprimorando, mas você vai chegar a um determinado momento que você vai entender que a verdadeira sabedoria não é os livros que você leu, não é o tanto de intelecto que você surgiu ou evoluiu no seu cérebro, mas o quanto que você se desapegou daquilo que você acreditava ser correto, daquela lembrança que você tinha, daquela ideia que você continha, daquelas informações que você aceitava. E esse é o grande segredo. E tá tudo certo. Pode ser que você não consiga isso numa vida. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tem coisas que eu vou conseguir, tem coisas que eu não irei conseguir. Por que que a gente não vai conseguir? Porque às vezes você é mãe, você é pai. Entende? Você vai ter que pagar aluguel. Você vai ter que pagar imposto. E dentro desses processos culturais que acontecem nessa reencarnação, nessa vida, podem atrapalhar você concluir certos objetivos. Entretanto, todavia, mesmo assim, você pode conquistar grandes conquistas. E essas conquistas não irão surgir porque você acredita em Deus, que você não acredita, que você é ateu, que você leu, não tem nada a ver. É porque você olhou para você e entendeu que você é a verdadeira pessoa que você tem que mudar. Porque quando eu mudo a mim mesmo, eu mudo o outro como frequência, né? O que a gente entende? Amar o próximo como a ti mesmo. Então você só vai conseguir amar outra pessoa quando você se amar. E se amar vai ser quando você se desapegar da vontade que você tem de fazer algo. Entende? Então, assim, cada um entende de uma forma e tá tudo certo. E o que nós entendemos sobre isso? Os obsessores, eles tiveram essa oportunidade. Eu quero que vocês entendam isso. Desde um trevoso, mais trevoso, que é, ou um obsessor simples, um vagante. Márcia, você está num bom entendimento. Tá? Essa pergunta que você fez, existe como eu explicar, eu teria que fazer uma aula aí de 2 horas para explicar em detalhes, mas esse ponto aí, tá? Isso é real. Segundo a física, sim. Tá? E aí o que acontece? Até aquele trevosão, até um obsessor mais simples, né, que a gente chama de obsessão simples, que são os vagantes, os curiosos, os medrosos, etc. Tá? Eles teve essa oportunidade. A única esmagadora diferença é que se um trevoso viveu na época medieval, dificilmente ele teria essa oportunidade de entender isso que vocês estão tendo. Agora, se um obsessor ele surgiu nessa era, com a internet, com a tecnologia, com a oportunidade que vocês têm de estudar, de aprender, de disciplinar você, aí é totalmente diferente. Porque na época medieval não tinha a oportunidade da pessoa estudar. Entende? Não tinha como a pessoa estudar. Agora tem. Então, e pelo fato de existir essa oportunidade de você melhorar, de você observar, de você transcender, é que o julgamento vai ser mais forte, vai ser mais intenso. Então, vocês estão sendo julgados de uma forma muito mais intensa. Porque um obsessor que nasce de múltiplas possibilidades de você se melhorar, ele vai ser julgado de uma forma muito mais intensa de um obsessor que não teve oportunidade de nada. A gente está dizendo que às vezes tem um obsessor trevoso que naquela reencarnação que ele teve, o cara foi abusado pelo pai, pela mãe, foi traficado, teve que virar
foi expulso de casa com 12 anos, que isso acontece, isso existe. Às vezes o pai abusa, a mãe abusa e ainda expulsa a criança de 12 anos de casa. Ele teve que trabalhar, teve que fazer isso. E aí o que aconteceu? Ele, obviamente, criou uma percepção da vida um pouco diferente da gente. Nós mesmos julgamos. Existe, né, os caras do karma e tal, mas vamos pegar do princípio para ser fácil de vocês entenderem que somos nós mesmos, né? Então essa criança que passou por isso, pode ser que ela se tornou um trevoso arropilante, assim, que você vê que tem uns 4 metros ali, um cara tenso, trevoso mesmo, territorial. Mas a gente não sabe o que ele passou na vida dele. Agora, enquanto existe você com a possibilidade de ouvir, de ler, de aprender e se tornar um obsessor, você vai ser julgado de uma forma muito mais intensa. E quem vai julgar? A sua própria consciência. Porque na hora que você se deparar com o mundo etérico e você perceber que você não vai poder mais ler um livro, ninguém vai poder te ajudar, que dependendo da região onde você estiver, só vai ter gente que pensa igual a você, você vai se ver isolado. E esse isolamento vai ser uma punição para você mesmo. Não existe salvação para todo mundo. A diferença é que, dependendo do grau do obsessor, fica um pouco mais difícil, porque ele está mais incapacitado de ouvir qualquer outra coisa que não seja propriamente dele. Então tem sim. Alguns não, mas outros sim. Então vamos partir do princípio que tem. Alguns não, outros sim. Então Kardec ele vai dizer, tá, que existe uma características nessas obsessões. Então a obsessão apresenta características diversas, que é o necessário distinguir e que resulta do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. Ou seja, Kardec diz, o obsessor ele seria como se fosse eu e você. A única diferença é que ele está em outro plano. Então existem obsessores humanos e existem obsessores como o espiritismo traz espírito. Às vezes, Márcia, esses obsessores também, eles ficam por conta disso também. Tá? Tem obsessores muito curiosos, que ficam com os médios, né, os humanos, para ficar lendo, estudando. Então, aquilo interessante. O Kardec ele diz que nós devemos observar e distinguir os efeitos da obsessão pelo grau de constrangimento. O que isso significa? Se você tem uma obsessão simples, ele vai vir um pensamento simples. Mas já uma fascinação, uma subjugação corpórea, ela vai fazer até você matar uma pessoa. Então, existem graus de intensidade que isso pode resultar. Um filme, para vocês entenderem melhor esses graus de obsessão, é um filme que ficou bastante conhecido, chama Nefários. Tá? Pesquise, Nefários. Os Nefários, ou Nefários, né, é um filme que retrata muito bem o nível de possessão demoníaca, que é quando esse demônio, esse espírito, né, essa consciência, ela hospeda e acopla-se no corpo daquele humano e subjuga ele ao ponto de fazer atrocidades, tá bom? E ali você também vai observar que aquele psicólogo que tenta ajudar a avaliar aquele homem que ele acha que é esquizofrênico, ele também foi manipulado pelos demônios. Então ali você vai entender muita coisa. Tá? Ok, entendemos isso? Beleza. A palavra obsessão é de alguma sorte um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variações são obsessão simples, fascinação e subjugação. Ponto. Obsessão simples tem lugar quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, tá? Mas nas comunicações que ele recebe, impedindo-lhe de comunicar com os outros espíritos e se substitui aqueles que são invocados. Ou seja, a subjugação simples é basicamente quando a pessoa ela fica teimosa. Uma pessoa muito teimosa, quando ela está muito teimosa, é um indicador de obsessão simples. Por quê? Porque o obsessor ele tem uma das principais etapas dele para consumir o corpo daquele indivíduo, tá? É ele afastar aquele humano de ouvir outros pontos de vista.
Quando você se abre para ouvir uma outra pessoa, para entender outra pessoa, para estudar outro tipo de assunto, você pode usar o cunho lógico do raciocínio, ou como os Vedas dizem, o buddhi, o intelecto. E a partir de eu usar esse intelecto, eu consigo observar as informações que estão dentro da minha mente, e essa observação me faz aprender. Na obsessão simples, não. Ela simplesmente vai começar a dar uma certa certeza àquele hospedeiro, falando, você está certo, você não precisa estudar isso, você sabe disso, você sabe daquilo, se afasta daquela pessoa, não conversa com aquela pessoa. O que vai acontecer? Ele vai começando levemente a induzir, manipular aquele médium. Gente, eu só vou levar o corpo no banheiro rapidinho ali, tá? Calma aí. Pronto, voltei. Então, a gente entende que o obsessor simples, ele vai afastar você de possibilidades. Muitas pessoas que estão no processo de despertar sempre questionam para mim assim: as pessoas se afastaram de mim, eu não consigo socializar com a sociedade. Por que normalmente isso acontece? Porque os obsessores que estão com as outras pessoas, elas não querem que você chegue perto delas, porque ali você pode trazer um conhecimento, uma perspectiva, e possivelmente aquela outra pessoa, ela pode dar ouvido a você. Entendeu? Então isso acontece, isso é um fato que acontece. Então ali está uma resposta para vocês não ficarem tristes. Da mesma forma, tá? Que o que faz vocês estarem nessa live, ouvir o que eu estou querendo passar para vocês, ou é o espírito que anima vocês, que tem um interesse nesse assunto, ou alguém que te acompanha dentro desses benfeitores, como Kardec traz, que querem que você preste atenção e tenha essa informação. Um obsessor não deseja. Tem um obsessor, você começa a ver um conteúdo desse, você começa a ficar cansado, dá um sono, dá uma fadiga, tá? Ou começa a vir uns pensamentos, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vem aquela vontade de se mover, de sair. Isso também é um indicador de obsessor, porque ele não quer que você aprenda. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai criar situações, uma pessoa vai te ligar. Isso acontece muito, tá? Tá travando? Tá, voltou? Voltou? Tá, beleza. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai criar situações, ele vai fazer pessoas te ligarem, ele vai fazer você sair de onde você está, de você não prestar atenção, etc. Esse é um processo normal. Os obsessores simples, eles fazem isso. E é um negócio muito doido. Ok? Deve ser por causa do Wi-Fi. Então, o que ele está falando aqui? Todos os médiums estão sujeitos a obsessões, até os melhores. Ou seja, todo mundo tem um obsessorzinho. Não se iludam a achar que vocês não terão obsessores, tá? E aqueles que acham que não tem obsessor, é aqueles que mais têm obsessor.
A gente fez a apometria coletiva dia 1º/5 e o que tinha de obsessor, vocês não tá escrito. José, tem como orar para esses obsessores não atrapalhar os seus negócios? Clarice, boa tarde, seja bem-vindo. Irmão, na verdade tem como você fazer trabalhos para ele não atrapalhar. Dentro do candomblé a gente faz alguns trabalhos, feitiços, etc., para prosperidade financeira. Então, especificamente sua empresa, seu negócio, ele fica meio protegido. Isso existe, isso é fato. Tati, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde. Agora, normalmente, é importante, tá? Normalmente, quando você tem um negócio, dependendo da região. Vou te dar um exemplo. Teve uma vez nos Estados Unidos, tinha um cliente que ele tinha uma empresa. Escuta bem esse exemplo. E ele estava lá nos Estados Unidos, ele tinha uma empresa. Isso foi ano passado. Aí o que aconteceu? Ele estava se queixando de que o movimento do negócio dele acabou. E a gente foi e deu uma olhada. O que a gente descobriu? Que na região onde ele tinha o negócio dele, era um local onde tinha um armazenamento de um trevoso. Então, por exemplo, isso, Prometeu em loco. E aí o que a gente fez? A gente primeiro entendeu que aquele trevoso estava lá e como aquele trevoso já estava lá antes dele ter empresa, então ele meio que chegou um determinado momento, ele começou a ficar bravo e começou a atrapalhar os negócios. Isso é real, isso acontece. Então, isso é muito real. O que a gente faz? A gente faz uma coisa chamada apometria em loco. Então a gente meio que mapeia energeticamente aquele local, a gente faz uma limpeza energética e encaminha todo mundo que está lá. Se os que não querem ser encaminhados, a gente faz um processo mais forte. E nessa limpeza em loco, o ambiente ele fica protegido e a gente retira aquele trevoso, aquele obsessor que está lá atrapalhando os negócios. E aí, dependendo do caso, a gente faz um trabalho de abertura de caminho, para fidelização dessas energias, etc., que é outra técnica que seria um trabalho mesmo, tá, com entidades. E dá muito certo. Não digo os negócios, mas em todo. O problema é que eu não creio em nenhuma religião. Irmão, você está certo na sua verdade. Eu sou mais ateu do que vocês imaginam. As pessoas às vezes me ouvem falando, falam assim, pô, ele deve ser mó. Não, eu sou mais ateu do que vocês, eu te garanto isso. Tá? Então, isso aqui é o livro dos médiuns, né? Espiritismo. Então, eu também não sou muito de acreditar. Só que hoje, como eu trabalho com isso, né? E a minha esposa, ela trabalha com isso há mais anos do que eu, então eu evidencio tantas coisas que não tem como não acreditar, entendeu? Tem coisas que não dá para não acreditar. Então eu entendo o seu ponto de vista, mas isso é real, tá? Existem esses trabalhos, eles funcionam desde que você entenda a integridade daquele médium. Então existem médios que realmente conseguem fazer um bom trabalho, existem outros que enganam as pessoas e existe muito isso, tá? Então você tem que tomar cuidado. Isso é fato, isso existe. Tá bom? Então aqui, esse gênero de obsessão é por simplesmente desagradável e não em outro inconveniente, além de opor um obstáculo à comunicação que se gostaria de ter com o espírito. Sérios. Então a obsessão simples é tipo uma coceira. Ele tá de boa ali, ele não vai te atrapalhar tanto. Obsessões simples. A apometria vai tirar tudo, tá? Miasmas, lábios astrais, ovoides, formas, pensamentos, tá? Inclinações. A apometria vai te deixar você mais tranquilo, mais limpo, mais estável, mais organizado, tá? E essa organização e essa estabilidade vão te trazer bons resultados. Pode abrir oportunidade de trabalho, oportunidade financeira, pode abrir oportunidade de você ter um bom relacionamento com seu companheiro, sua companheira. Os seus filhos podem ficar um pouco mais calmos, porque muitas das vezes tá cheio de obsessores na sua casa. Aí você faz uma apometria em loco na sua residência, limpa, suas crianças dormem melhor, seu filho não fica chorando tanto, seu marido não fica brigando com você a todo momento, e você não briga com seu marido a todo momento. Então existe um processo muito interessante, principalmente quem tem bebê, criança nova. Bebê é o que são mais atacados, gente. São muito atacados. Então, assim, você tem formas hoje de se proteger, tá? Existe como também você fazer curso de apometria também para se limpar sua família.
Então também a gente ministra curso, caso alguém quiser fazer, existe também, tá bom? Eu acho que é a minha internet. Eu acho que é a minha internet, porque eu moro em cima de uma pedra gigantesca, e essa pedra ela atrapalha o Wi-Fi. É um negócio muito doido, tá? Então, exatamente, né? Obsessores. Exatamente. Os obsessores, eles são possessivos. Então, por exemplo, mesmo que você tenha 10 obsessores, existe um líder deles. Então, esse líder fica com você, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E aí, nesses 6 anos, sua vida foi pelejada. Você não dormiu bem, as coisas foram devagar, você aumentou seus níveis de vício, entendeu? Suas reclamações, tá? Faz uma apometria na pedra. Não dá, porque a pedra, ela já contém uma energia, né? A gente só pode utilizar as energias dela. A gente usou a energia dela um dia para trás para fazer um trabalho top. Entende? Mas dá, acho que tá. Mas o cristais dá para fazer algumas coisinhas, mas a pedra não, ela é muito grande. Porque a gente dorme. Normalmente quando você tá vendo. Dorme. Normalmente quando você tá vendo uma aula, uma live, é de obsessor. Eles não deixam você ouvir aquilo. Tá? Então, a apometria vai te favorecer. A apometria vai te favorecer isso. Gente, deixa eu explicar para você. Tá? Alô? Vocês estão me ouvindo? O Wi-Fi caiu, gente. Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Aê, voltamos. Bom, ok. O Wi-Fi caiu, gente. Desculpa aí qualquer coisa, mas acho que as energias estavam fortes. Então deixa eu explicar para vocês o que é a apometria. A apometria, ela trabalha os corpos sutis, tá? Esses corpos sutis é o que basicamente nutre as energias de vocês. Então a apometria vai limpar os corpos sutis, vai alinhar os seus chakras, vai limpar os seus pensamentos, seus emocionais, seu sentimental, vai alinhar as energias que rondam o seu corpo, vai tirar os chips, implantes, miasmas, larvas astrais, ovoides, formas de pensamentos, pactos, contratos, às vezes você tem, tá? E o que isso vai evidenciar? Você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, vai surgir mais oportunidades para você na sua vida. Isso vai te trazer ótimos benefícios, obviamente. A apometria coletiva, ela tem a apometria individual, que você faz um tratamento individualmente, e existe a apometria coletiva. A gente está fornecendo a apometria coletiva. Já fiz uma sessão de apometria. Ela vai ser dia 28 desse mês. Então, aconteceu dia 1º, a gente vai fazer de novo dia 28. Eu quero só ilustrar aqui para vocês. Então, tá aparecendo a capa, né? Eu coloquei a capa só para falar, porque eu tive que tirar o celular do tripé. Então, o que eu quero falar? Quando a gente fez a primeira agora, a apometria, apareceu muito, muito vínculo energético com a mãe. Mágoa, dores, tristeza e muita energia de abuso, tá? Então, assim, a gente consegue perceber que a grande parte das pessoas tem uma mágoa muito grande da mãe. E isso fica evidenciado no corpo, isso resulta em dores, isso resulta em fluxo de pensamentos, e isso vai direcionar aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, para certas tomadas de decisões na vida dela. Tá? Isso a apometria coletiva não é o curso. Ela vai estar no, acho que, valor de R$37. Você só precisa estar online, tá? Eu vou te mostrar aqui como vai ser. O curso, se caso você quiser
fazer o curso da apometria com a gente, aí você pode usar a apometria para ganhar dinheiro, você pode se tornar um apométrico também, ou você pode usar a apometria para se limpar ou limpar as pessoas da sua família. Tem gente que faz simplesmente para ter esse conhecimento e praticar nela mesmo, tá? Vai normalmente sempre às 20 horas, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Deixa eu mostrar aqui, calma aí, gente. Aqui, ó. Espera aí. Eu tenho que ver certinho o valor do curso. Mas eu acho que ele tá R$ 1.600 o curso da apometria. Porque ele é individual, né? Então você vai ter aulas particular, não é um curso. Você vai ter aulas com a pessoa ali, ela vai direcionando, depois vai guiando você. Então vamos lá, não é um curso não, tá, gente? Não é gravado não, ele é pessoalmente, ele é online, tá? As aulas são online ali, não são gravadas. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. Aqui vocês vão clicar no link da bio, certo? Não, é com a minha esposa. A apometria é com a minha esposa. É ela que dá aula de apometria. Tá? Eu apareço só para fazer umas complementações. Normalmente eu apareço no final das aulas, que é a prática, né? Porque aí na prática você vai fazer apometria em mim, ou você faz uma apometria numa outra pessoa. Não faz em mim não. Você arruma uma pessoa para fazer a apometria no final do curso, aí ela vai te instruindo e eu vou participar. E aí se eu ver alguma coisa, eu falo para você. Porque normalmente o meu rastreamento é mais dentro da mente, das energias, dos chakras. É um negócio bem legal. Aí o que acontece? A apometria coletiva, você vai clicar aqui, ó, dia 28/5. Você simplesmente vai entrar nesse grupo aqui. Lá você terá todas as informações e dúvidas, tá? Então, assim, se você quer participar da apometria, esse é o momento para limpar essas energias densas, tá? Aqui a gente vai ter também um trabalho radiônico coletivo, tá bom? Você clica aqui. Eu acredito que grande parte de vocês não sabe o que é radiônica, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Existe um conhecimento. A apometria, ela é uma técnica brasileira, tá? Ela é uma técnica onde você harmoniza os corpos espirituais. Esses corpos espirituais, eles são 7 corpos, os 7 chakras. Você vai harmonizar as energias que rondam, os campos mental, etérico, emocional da pessoa, tá? Então, o que acontece? Você vai harmonizar aquela pessoa energeticamente. Então, a apometria serve para isso, tá? Recentemente, a gente formou uma pessoa para fazer apometria lá na Rússia. Ou seja, não existe isso fora do Brasil, só existe dentro do Brasil. Sim, a gente normalmente passa esse curso, as pessoas fazem e começam a trabalhar com apometria. Então tem, igual eu falei, tem uma cliente nossa lá na Rússia que fez o curso de apometria e está atuando. Tá? É porque ela fala em português de Portugal e ela está fazendo apometria lá na Rússia. É a única profissional que existe lá. Que doideira, né? Porque é uma técnica brasileira. Então é muito doido isso, tá bom? E eu vou te falar, nos próximos anos vai precisar bastante dessas pessoas com esse conhecimento, tá? Então dá para você ganhar dinheiro e também dá para você fazer para sua saúde. Então, por exemplo, isso é apometria, tá bom? E caso você quiser entrar no grupo, você já sabe, né? Tá aqui, ó. Clica aqui, dia 28. Eu acho que tá no valor de R$37 ali, extremamente acessível. Uma sessão, tá? Uma sessão de apometria é R$300, tá, gente? Uma sessão de apometria. Então, R$37 é extremamente acessível, tá bom? Os gráficos, eu vou te mostrar o que é, porque a gente tem um grupo de radiônica também coletivo. Os gráficos é basicamente isso, você pega um pêndulo e você vai pendulando as energias das pessoas. A gente normalmente usa esses gráficos para fazer uma anamnese da pessoa. Então a gente entende qual que é as emoções que ela está passando, qual o período que ela está. A gente faz normalmente uma anamnese para quando a gente vai ministrar algum curso, a gente faz a anamnese da pessoa, ou quando a gente vai fazer um trabalho radestésico, tá? A apometria individual, ela acho que está no valor de R$300, tá? Individual. Anderson, boa tarde, seja bem-vindo.
porque além de você fazer a apometria, você vai ter um direcionamento. É como se fosse uma mentoria com apometria. Vou mostrar aqui para vocês outra coisa também. Aqui é um gráfico também coletivo. A gente criou essa placa aqui, ó, para fazer um trabalho específico. Então a gente usa a geometria sagrada, a gente usa a matemática para criar esse gráfico. Então deu bastante trabalho. Foi eu que criei, na verdade. Foi eu e minha esposa, a gente foi e criou. Aí eu criei ele no online para a gente imprimir ele. Deixa eu te mostrar outras coisas também. Aqui é as placas, tá vendo? Que a gente usa. Então isso é uma placa radiestésica. No caso a gente vai criando as placas, certo? E a gente vai usando. A placa radiestésica é cada uma dessas, que a gente usa para um fim específico, tá vendo? Ó, os 7 chakras, como funciona. Então a gente vai fazer um grupo. Isso, tem um turbilhão, tem bastante placas. É que esse aqui é para um trabalho específico. Aquele lá para outro trabalho específico e assim sucessivamente. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Se caso vocês quiserem participar da radiônica coletiva, é só vocês clicarem no link da bio. Se caso você quiser participar da apometria coletiva, clique aqui, tá bom? Aqui a gente tem o nosso canal do YouTube. Aqui você tem um grupo gratuito no WhatsApp. Para todas as vezes que eu for fazer uma live, tiver alguma coisa, eu indico para vocês. E aqui é os e-books. Proteção contra o mal. Esse aqui tem símbolos, sigilos, para você se proteger. Aqui é a proteção ancestral para banhos de ervas, que é extremamente importante. E esse daqui é um livro, esse aqui é 100% voltado a conhecimento. Tá? Eu acho, peraí, deixa eu só ver aqui. Eu acho que a apometria radiônica coletiva está no mesmo valor que a apometria. Se eu não me engano, eu tenho que ver lá certinho os valores. Tá? Mas entra no grupo aqui, ó. Opa, cadê? Entra no grupo, que ali vai ter todas as informações certinho. Tá? Confie, vai dar muito bom, tá? E se caso vocês quiserem fazer o curso, não, fica à vontade. Vocês podem tirar dúvida, eu respondo no privado. Mas tá aí, tá? Esses 2 trabalhos coletivos estão para ajudar vocês. Eu estou trazendo informações. Ó, isso tudo que eu estou te passando aqui é gratuito, gente. Eu não estou cobrando aula, não estou cobrando nada. A única coisa que eu estou passando é informações para vocês e estou passando o trabalho para vocês se limparem. Então, assim, eu não sei, mas eu acho que eu sou uma das poucas pessoas na internet que passa conteúdo desse valor gratuitamente. Na verdade, eu nunca vi. E olha que eu já fiz 500 horas fazendo conteúdo assim. 500 horas. 500 horas. Tá? Então é isso. Qualquer dúvida, você manda mensagem para mim no privado. Tá? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Acompanhe nosso canal do YouTube, que todas essas aulas gratuitamente vão estar hospedadas ali. Então vocês podem ver, rever quantas vezes você quiser, tá bom? E vai sempre estar os links dos trabalhos aí embaixo, para você fazer apometria, radiestesia, fazer vaporizações do útero, que é extremamente importante, tá? E outra coisa, a gente tem promoções também no Dia das Mães. Vaporização do útero e outras coisas. E é isso, tá? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem ali e a gente informa vocês no grupo. Beijo, tchau, tchau, gente.